Bom, eu quero até trazer uma informação que está também em destaque no nosso site, jovempan.com.br. Eu peço que a câmera 3 agora corte direto para mim e me acompanhe aqui até o nosso telão para que eu possa mostrar para vocês que nos acompanham e vocês que nos ouvem também. Vou traduzindo aqui a notícia. Procuradoria-Geral da República denuncia mais 100 pessoas por atos de 8 de janeiro. O total já passa de 1.000. Esses denunciados devem responder em liberdade por essas acusações depois daqueles atos que foram registrados nas sedes dos poderes em Brasília no dia 8 de janeiro, atos dos quais a gente está discutindo agora, inclusive aqui. Eles vão responder em liberdade por incitação à prática de crime e associação criminosa. As penas podem chegar a 3 anos e 3 meses. Trazendo ainda sobre esse assunto e falando mais um pouquinho sobre isso, quem continua sendo investigado por colaborar com os atos de 8 de janeiro é o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Ele segue preso por omissão, prestou depoimento hoje ao Tribunal Superior Eleitoral. Torres afirmou que a minuta do golpe encontrada em sua casa é um texto folclórico e classificou o documento como lixo e loucura. Folclórico, lixo e loucura. Vinícius Poit, como que você avalia a forma como o ministro classificou aquele texto que tem gerado tamanha cobrança sobre ele das autoridades e da opinião pública? Evandro, claramente o ministro, ele está sob forte pressão, emoção psicológica. Eu li o depoimento dele, o primeiro depoimento, onde diz que se emocionou, que chorou, que visivelmente estava conturbado. E o jeito que ele se refere, que ele fala, provavelmente continua da mesma forma ou pior. Vamos lá aos fatos. Para mim, o jeito que está descrito em todas as matérias e descrições que a gente viu dessa fala dele, está meio confuso ainda, né? Difícil de acreditar 100%, mas é o que ele está falando, que seja investigado e, se for culpado, punido. Agora, que um secretário de segurança leva um monte de papel para casa mesmo, isso leva para assinar, para revisar. Se isso estava ali no meio, como ele disse, né? Ó, podia estar ali, um empregado meu colocou, eu não vi, não sei quem escreveu. Pode ser que seja verdade, mas a história está confusa, que seja investigado. E retomando o segredo aqui, porque quem não deve, gente, não teme. Alan, eu percebi que você foi concordando com o Poit nessas frases finais, por quê? Então, tudo deve ser investigado, a história é muito confusa, mas eu quero chamar a atenção para um ponto bastante importante. Isso é o que diz a lei. A intenção de cometer um crime não é um crime em si, a não ser que a intenção e o planejamento seja o próprio crime. Então, por exemplo, a pessoa tem a intenção de matar alguém, ela está planejando, isso, segundo a nossa legislação, não é um crime, mas essa pessoa vai no mercado ilegal e compra uma arma. Ela cometeu um crime. Então, a gente não pode julgar apenas pelo documento. Por esta intenção, a gente tem que saber o fato, se ele teve responsabilidade, seja por ação ou por omissão, nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Piperno. O 8 de janeiro, a intentona bolsonarista, ela não é um ato que se circunscreve apenas naquela balbúrdia que a gente viu naquela data. Ela é uma manifestação que começa antes. Quando, por exemplo, se contestam os resultados eleitorais, se arruma lá a tal da auditoria argentina, a história da fraude nas rádios, fraude no sistema de votação, fraude, inclusive aquela que teve o depoimento lá do presidente do PL, depois ele acabou se arrependendo, pagou uma multa de 23 milhões. Então, tudo isso é óbvio que vai abastecendo a sanha golpista de uma parte do público. E vejam, em dezembro, por exemplo, se noticiou um quase atentado lá no aeroporto de Brasília, gente que levou bomba para explodir ônibus, gente que inclusive fazia parte desses acampamentos que também abasteceram, né, de público o 8 de janeiro. Então isso não pode ser visto de forma isolada. Hoje, por exemplo, a gente viu aí depoimentos nos vários portais, por exemplo, de uma senhora do Mato Grosso que disse que ela foi de ônibus até lá, ônibus bancado por uma deputada federal. A mulher fala, ela deu esse depoimento à polícia. Um outro que fala do pastor, aí o pastor fala, não, eu não mandei ninguém para lá. Eu só disse que quem não fosse não iria para o reino dos céus.
Então, veja, isso é uma série de acontecimentos, todos eles com conexões. Então, isso é muito grave, isso é muito sério. Segré, o Piperno acabou de mencionar que esse discurso ele alimenta a sanha golpista, mas haveria a possibilidade de apontar o ex-ministro Anderson Torres como um participante ativo nessa história toda? Eu não sei, Evandro, isso deveria ser investigado. Uma coisa que me chama a atenção é assim, quando você tem um documento que propicia a possibilidade de um ato antidemocrático, deve ser investigado em dupla força, porque não é uma questão comum. Eu duvido que qualquer um de nós, e muito provavelmente de quem nos assiste, tenha um documento propondo um golpe de Estado ou propondo uma atitude antidemocrática. Mas, de qualquer maneira, tomando a questão da lei, o fato de ter um documento não configura o crime, como bem indicou Alan. Mas é uma questão estranha, sobretudo para uma pessoa que ocupa um cargo de segurança no Distrito Federal. Então, fico com a seguinte questão. Ele, no seu depoimento, poupou o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, indicou que alguma empregada ou empregado poderiam ter colocado esse documento, alguns dos instantes de trabalho na casa dele, mas mesmo assim, a pergunta é por que e da onde que apareceu esse documento. Isso, de fato, já terminou. Agora tem que ser avaliado e investigado. Mas eu vou um pouquinho mais para trás. Se a gente quer ter um Brasil em paz, e isso tem a ver com o atual governo, eu acho que temos que atacar mais a causa para evitar o efeito. E vou dar um exemplo. Muito se duvidou internacionalmente, e aqui mesmo os bolsonaristas, como o Piperno indicou, sobre a questão das urnas do processo eleitoral. A dúvida é, não teria sido melhor colocar aquela solicitação de voto impresso para você tirar qualquer questionamento e pacificar a situação? Se você pacifica a causa, evita o efeito. Bom, isso não avançou no Congresso como todos nós acompanhamos por aqui, né? Não houve vontade dos parlamentares de seguir em frente com essa proposta que até então era bastante aventada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora eu quero fazer uma pergunta direta para vocês. Alguém aqui dos nossos comentaristas concorda que esse texto é folclórico, lixo e loucura, como mencionou Anderson Torres no depoimento? É isso que eu quero saber. O texto em si, Evandro, como o Segré acabou de falar, ninguém em sã consciência, teria um texto daquele em casa para propor. Agora, se ele existe, o texto existe, não é folclore, não é loucura, porque alguém escreveu. O que eu entendi até pelo depoimento, eu não sei se é o conteúdo do texto ou o fato todo que ele quer dizer. Não, isso aqui é um lixo, isso aqui eu nem sei de onde veio, é uma loucura. Então, mas novamente, a gente precisa investigar. E desculpa só me alongar, queria complementar uma coisa, gente. Eu fico me perguntando por que aqui em São Paulo mesmo, o cara rouba um celular ali na Paulista, nem preso é se for menor de idade. Comete algum crime, tem audiência de custódia, está solto para ser investigado depois. E neste caso, o governador afasta, depois vai ver se é culpado ou não. Ou não era, então volta. Prende para ver se tem culpa mesmo, né, Alan? Se vai cometer crime ou não. Ou, rapaz, prende todo mundo num ginásio. Ou, peraí, libera todo mundo. Então, tá muito esquisito isso, gente. Prende para depois ver se tem culpa e depois solta ou não tinha culpa. Hein, Alan? Não, perfeito o que você falou, Poit. E assim, Sérgio Cabral tá solto. Quantos aí, que foram condenados pela Lava Jato? Tá todo mundo solto. Tá lá na casa dele, enfim, tá solto, né? E é uma inversão completa de valores, né? Então você prende, aí agora vamos ver quem cometeu. Isso não existe, essa prisão em massa, isso é um absurdo, né? Agora, quanto ao documento, o documento é uma sinalização bastante importante, tem que ser investigado. Agora, o ponto é, ele tem responsabilidade em escrever aquele documento? Aí configuraria o planejamento do crime, que ainda não é o crime em si. Então, o ponto é, ele teve responsabilidade ou não nos atos? Essa é a questão principal. Piperno, quer colocar teu posicionamento? Sim, aconteceram as prisões em massa porque centenas de pessoas invadiram, o centro do poder e essas pessoas não fizeram, assim, o menor segredo, a menor, assim, parcimônia em relação aos objetivos dela. Elas claramente estavam lá com um determinado objetivo. Então, elas tinham que ser, de alguma forma,
tiradas de lá e o ministro Alexandre de Moraes entendeu por bem prendê-las, porque elas estavam, de fato, invadindo com a intenção, inclusive, de ruptura do Estado de Direito. Em relação ao documento, vejam, o documento realmente ele dá margem a uma série de interpretações. O documento, inclusive, não foi encontrado jogado lá, espalhado em qualquer lugar na casa do ex-ministro. Foi encontrado numa pasta junto com outros documentos, ou seja, ele estava guardando aquilo. Por algum excesso de zelo, sei lá por quê, mas o fato é que aquilo foi encontrado junto com outros documentos. E não vamos esquecer, meus amigos, que alguns dias depois, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, em uma entrevista ao jornal O Globo, confirmou que ele também recebeu, ele e outras pessoas. Depois ele voltou atrás no dia do depoimento, falou que aquilo também alguém dava, ele não sabia de quem era e que nem levava a sério aquilo e jogou fora, que aquilo era só uma bravata. Da mesma forma que o senador Marcos Duval também falou e depois voltou atrás de uma das 5 versões que ele já deu para o mesmo fato. Então, veja, não é que só uma pessoa recebeu um documento isolado, fortuito e tal. Sabe, esse tipo de manifestação parece que circulava, né, com alguma liberdade aí entre um determinado segmento de políticos. Eu vou trazer mais uma informação exclusiva. Eu quero saber se alguém tem interesse em contestar o que disse Fábio Piperno agora. Depois. Segré, pode falar agora, o espaço está aí. Primeiro, não acho que seja um lixo um documento dessa característica. Também me parece um pouco ingênuo que uma pessoa que está tentando um golpe deixe uma prova na casa dele. E é fácil determinar quem pode ter entregue, ou seja, o rastreamento desse documento para trás. Ou através de um e-mail, que certamente o computador do ex-secretário está sendo investigado, celular igual, ou alguém através de uma reunião entregou em mãos. E aí, com certeza, o ex-secretário lembraria de quem foi que entregou. Agora, complementando o que mencionava Piperno, tem muita gente que com certeza tem uma atividade grave nesses acontecimentos, mas teve outra que foi com a família. Ninguém vai tentar um golpe de Estado com uma cadeira de praia, levando o neto vendendo pipoca. Então, eu imagino que cada um tenha que ter a responsabilidade, aqueles que financiaram devem pagar por isso, aqueles que quebraram patrimônio público devem pagar por isso, mas aqueles que estavam numa manifestação, como tantas outras, pacífica, devem voltar à sua vida normal. Já vou trazer mais uma parte desse assunto para o nosso debate. Antes eu quero trazer um tema, uma informação exclusiva que também está no nosso site, jovempan.com.br. Me acompanha aqui a câmera 3 para a gente trazer uma entrevista exclusiva que foi dada à equipe da Jovem Pan. Após retorno de Ibanez, defesa de Anderson Torres vai pedir revogação de prisão do ex-ministro. Então, a defesa vai pedir o relaxamento da prisão do ex-ministro Anderson Torres depois do retorno hoje de Ibanez, liberado ontem, depois do depoimento que Anderson Torres prestou hoje, o qual acabamos de debater por aqui.